Bom dia. Sejam todos bem-vindos à mesa Narrativas em Trânsito, Percepção, Ambiguidade e Participação do Leitor, que faz parte da programação da terceira jornada de estudos sobre Henry James e do primeiro simpósio de estudos sobre realismo e modernismo. Vale lembrar que a organização da jornada e do simpósio é uma iniciativa do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Henry James, o qual agradece ao apoio técnico do Lero, Laboratório de Estudos do Romance, essencial para a viabilização das transmissões e do evento. Assim como agradece também à CAPES, pelo apoio institucional, bem como ao Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. E, por fim, ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, que também apoiou e tornou possível a realização dessa jornada acadêmica. Passo agora a apresentar brevemente as palestrantes desta mesa. Juliana Fernandes da Silva é mestranda em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu trabalho atual investiga estruturas narrativas ambíguas em comparação ao livro-jogo. Sofia Morena Teixeira Coelho é mestranda pelo Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Tem se dedicado a pesquisar o didatismo e a percepção em Lady Chatterley's Lover, de D.H. Lawrence. De acordo com a nossa programação, como temos duas palestrantes, cada uma terá 20 minutos para sua exposição. E, ao final das falas, abriremos um espaço para perguntas e comentários do público. Passo a palavra agora a Juliana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, primeira vez na melhor universidade do Brasil, né? Esse é um projeto de pesquisa, assim, um tanto, talvez, ambicioso, audacioso, que é comparar um romance de 1898, do Henry James, e como ele antecipa, né, formalmente, os mecanismos do que viria a ser, na década de 70 e 80, o livro-jogo. Assim, isso. Então, aqui a proposta central é mostrar, né, como esse romance, né, tem a ver com a literatura interativa, né, que mostra uma estrutura em árvore, o leitor-jogador e também a multiplicidade, né, desses caminhos narrativos. Então, através dessa análise ambígua do livro do Henry James, né, a gente vai comparar o ponto de vista autodiegético da governanta e como o leitor se torna um ponto central, né, nas escolhas interpretativas, né? Então, eu quero mostrar como o Henry James, né, faz esse labirinto de possibilidades dentro do romance dele, e a cada leitura, dependendo do que nós escolhemos, nós podemos ter um desfecho diferente. Então, eu acho que A Volta do Parafuso pode ser lida, né, como um livro-jogo, é um romance-jogo, e essa instabilidade dos narradores, da própria personagem, né, vão deixar a responsabilidade para o leitor decidir qual é o final, qual é o desfecho. Então, de certa forma, ele se torna coautor dessa história. Eu comparo com o livro-jogo do Ian Livingstone e do Steve Jackson, que é a coleção que eu tenho, tá aqui, ó, para quem quiser ver. É um gênero de ficção interativa, né? Um livrinho que é totalmente narrativo. Na década de 70 e 80 ele foi muito famoso, em 90 também, e dominou o mercado, né? Muito voltado para o público infanto-juvenil. Era assim, uma narrativa impressa em papel, né? Com várias seções, e essas seções levam a links. Geralmente a 2 ou 3, que você vai ter que escolher para ver para qual página você vai e como vai dar seguimento àquela narrativa, né? Logo, esse leitor, jogador, né, ele experimenta esses caminhos alternativos que vão levar a determinados tipos, né, de finais. Isso aí nas palavras do Marco Arnaldo, que é um pesquisador italiano, que pesquisa sobre isso. A mecânica do livro-jogo funciona da seguinte forma, né? Você tem um texto, um evento, e aí você tem que escolher para onde você vai. Aqui, nessa página que eu separei,
o leitor ele tem a opção de escutar a história do marinheiro e ele vai decidir se ele vai barganhar ou se ele vai pagar ao capitão o preço que ele está pedindo. Só que aqui ele não sabe quais são as consequências de ambas as escolhas, né? Vai ser uma surpresa lá no final. E pode levar ao triunfo ou à catástrofe, né? E também foi o que eu observei num outro exemplo do livro-jogo, não esse, você pode ter um final ambíguo ou indecisivo, né? E foi aí que eu vi essa aproximação, né, com a volta do parafuso. Então, a estrutura fica dividida nesses 3 grupos, né? A árvore, o colar de pérolas e a rede. A árvore se relaciona melhor com a volta do parafuso. Você tem essa primeira bolinha, que é o evento central, e aí ela vai se desdobrando em 2 escolhas, um sim ou não. E dessas 2 escolhas vão se desdobrando mais. Na rede e no colar de pérolas, você pode voltar na decisão e tomar outro caminho, o que no livro isso já não é mais possível, né? O colar de pérolas também é mais intrincado, mas você consegue ainda retornar e fazer mais de uma resposta, né? Aqui a gente pode ver um desdobramento em 3. Então, sobre a volta do parafuso, essa frase da Reed, que não é nem romance, nem conto, nem história de fantasmas, nem narrativa realista, narrada por uma mulher que não é nem serva, nem membro da família. E também por causa dessa duplicidade, né? De as crianças são boas, são ruins, os fantasmas existem, não existem. E o próprio prólogo, né? Já é a gente tem esse conjunto de narradores, né? De 3 pessoas. O Douglas, que vai ler a história, o narrador não nomeado, e o próprio manuscrito da governanta, né? Que é contado aí em primeira pessoa, numa retrospectiva do que ela viveu, né? Então, acho que essas 3 vozes narrativas já constroem aí esse início do labirinto, né, que o James apresenta para nós. Logo, essa incerteza, né, consegue se relacionar com o livro-jogo, né? Acho que a não confiabilidade da narradora é o principal ponto que vai levar esse jogador-intérprete, né, a escolher como vai ser o desfecho do livro, né? A estrutura em árvore continua sendo aqui a melhor escolha, porque vai divergindo em várias direções, já que o livro-jogo não tem, né, um único caminho. Então, fica para a gente escolher, né? Se realmente ela estava louca ou se ela tinha razão. Então, eu proponho nesse trabalho, né, mesmo que as estruturas sejam diferentes, né, da narrativa do James em 1898 e a do livro-jogo já no século XX, eu proponho que é ao leitor que fica a responsabilidade de decidir qual é o final do livro, né, assim como é o final do livro-jogo, né. Então, ele se torna um leitor jogador, um leitor intérprete, um leitor mediador. Eu trouxe um trecho da Volta do Parafuso, vocês não se incomodam que eu leia, né, para exemplificar. O homem que meus olhos viam não era a pessoa que eu, num lance de precipitação, supusera. Ocorreu-me assim um aturdimento tão intenso que ainda hoje, após todos esses anos, não posso encontrar uma visão a que ele se compare. Um homem desconhecido num lugar solitário é algo que pode com toda certeza causar medo a uma jovem com uma criação reservada. E a figura que me encarava era, uns poucos segundos bastaram para me convencer disso, tão diferente de qualquer pessoa minha conhecida quanto da imagem que eu trazia na mente. Não a vira na Harley Street, não a vira em lugar nenhum. O lugar, além de tudo, da maneira mais estranha do mundo, no mesmo instante, devido à sua aparição, se transformara na mais profunda solidão. Ao menos para mim, que aqui faço minhas afirmações de modo mais deliberado do que jamais fiz, toda a sensação que experimentei naquele momento agora retorna. Essas descrições que ela faz, né, ao lugar, se transformara na mais profunda solidão, essa adjetivação, acho que tem mais a ver com a percepção interna dela do que o que realmente, né, ocorria ali em Bly. Então, ela na intenção de validar o que ela está sentindo, o que ela está narrando, né, ela fala que faço as minhas afirmações de modo mais deliberado. E aí a gente tem essa dúvida aí, de modo mais deliberado. A gente pode ter o significado de decisivo, determinado, intencional, além de ponderado e analisado. Então, não temos muito bem certeza
do que essa afirmação dela quer dizer. Então, a gente tem esse caráter controverso, né, que opera manejando essas suposições. Aqui eu tenho uma página, né, do livro, que tem a mesma situação, né, de aceitar ou não as propostas narrativas. Enquanto vai caminhando, você nota repentinamente o cheiro pungente de ervas no ar. Ele fica cada vez mais forte à medida que você se aproxima do final do corredor, onde há um tanque em forma de meia-lua. Há também uma placa de metal presa à parede com símbolos estranhos gravados, formando a mensagem. E você tem 4 opções entre lançar um encanto, de ler símbolos, beber um pouco do líquido, lavar os ferimentos ou caminhar de volta para o corredor. Essas unidades narrativas, né, também trazem esse adjetivo pungente, que também vai ter vários significados, né? Pode ser excruciante, lancinante, algo relacionado à dor, ou também pode ser comovente. Então, a escolha do jogador aqui não fica clara, né? Qual vai ser o resultado, porque ele não tem como definir como vai ser esse cheiro pungente, se é algo positivo ou algo negativo, né? Então, sem evidências claras, né, sobre o que vai acontecer com essa substância nessa página, é a mesma questão da percepção da governanta em Bly, né? Também é sensorial, particular e subjetiva, né? Como ela disse sobre a profunda solidão. Então, eu acho que a gente pode ler o livro-jogo como romance e ler o romance como um livro-jogo, né? A gente pode jogar, talvez, com a volta do parafuso, né? Exigindo essa leitura atenta do leitor, nessa transformação de palavras em narrativas, e podemos apreciar a leitura da volta do parafuso na mecânica do gameplay, né? O gameplay, que é essa palavra definida, que tem a ver com a mecânica de jogo, né? Com esse tipo de escolha, com o que o protagonista ou o jogador vai escolher fazer. Eu tenho outro trecho aqui que eu trouxe, muito importante também. Tão logo me foi possível, depois desse acontecimento, procurei a senhora Gross. E não sou capaz de descrever de forma inteligível as angústias que enfrentei durante esse intervalo. Contudo, ainda posso escutar o grito que dei ao me atirar aos seus braços. Eles sabem, é monstruoso demais. Eles sabem, eles sabem. Mas sabem o quê? Enquanto ela me abraçava, pude sentir sua incredulidade. Sabem tudo o que nós sabemos, e só Deus sabe o que mais além disso. Então, quando me soltou de seus braços, expliquei-lhe o que havia ocorrido. E só aí é que talvez eu tenha compreendido o fato com total coerência. 2 horas atrás, no jardim, eu mal conseguia articular as palavras. Flora viu. A senhora Groves recebeu a minha explicação como se tivesse levado um golpe no estômago. Ela lhe disse isso? Perguntou ofegante. Não, nenhuma palavra sequer. E aí é que está o horror. Ela manteve tudo para si. Uma criança de 8 anos, essa criança. Minha estupefação com esse fato era ainda inexprimível. A senhora Groves, naturalmente, não pôde fazer além de ficar ainda mais boquiaberta. Mas como é que a senhorita sabe? Eu estava lá, vi com meus próprios olhos, percebi que ela havia notado. Mas aqui é necessário a agência, né? A agência também é um termo do RPG, né? Do Role Playing Game, em que o jogador influencia o processo do jogo e o universo em que ele se passa. Nessa cena, que é uma cena logo, é uma cena muito importante do lago, né? Onde é a primeira aparição da Miss Jessel, ela afirma para a Rose que a Flora viu o fantasma, mas percebi que ela havia notado. Então não há uma concretude aqui dessa evidência, né, perceptiva. E a Flora não disse palavra nenhuma. Então, da mesma forma como o gameplay, a gente vai ter que ter essas habilidades interpretativas, como leitor, vamos usar na volta do parafuso também, para definir se essa chave de leitura é a favor da existência dos fantasmas ou não. É o leitor que vai influenciar esse desfecho, né? Então, nós temos todas essas possibilidades, né, de escolha que vai desdobrando na árvore. A governanta é sã ou louca, as crianças são inocentes ou não, os fantasmas existem ou não, Miles morre ou não, o narrador do prólogo, que é um narrador não nomeado, pode ser a Flora? Não sabemos, né? Então, a gente pode ter centenas de combinações entre essas possibilidades. E aí eu fiz aqui uma estrutura em árvore, né, aplicada, com uma governanta, né, sendo o assunto central, e
essa separação, né, entre louco e sã, de cada escolha que o jogador faz, vai determinar se as crianças são inocentes ou malignas, se os fantasmas existem ou não, e por aí vai. Todo o caminho do duplo, na história da volta do parafuso, a gente pode ter centenas de resultados, de combinações, né? Então, foi muito interessante essa pesquisa, ver como o James, né, antecipa esse mecanismo, né, criando uma estrutura narrativa que vai se desdobrando conforme você vai lendo. E, claro, né, eu não quero aqui pegar uma obra clássica, né, de 1898 e talvez diminuí-la à estrutura de um livro-jogo, de uma brincadeira, mas sim mostrar que ele construiu essa estrada, né, muito antes previu e beberam da fonte dele aí para produzir algo, né, que encantou crianças e adolescentes e hoje está sendo renovado, né, de outras formas. Obrigada. Passo a palavra agora à Sofia. Apresentação dela. Sofia. Bom dia, meu nome é Sofia, eu estou no meu primeiro ano do mestrado aqui na USP, pelo PPGL, sob orientação do professor Tiago Bezerra. E o trabalho que eu vou apresentar, que é Didatismo e Percepção em Lady Chatterley Slover, é um trabalho em andamento que faz parte da minha pesquisa de mestrado, que trata do didatismo na obra tardia do escritor inglês D.H. Lawrence. Tem uma passagem nos primeiros capítulos do Amante de Lady Chatterley em que a protagonista Constance sai para um passeio pelos arredores do casarão de seu marido. Clifford, um aristocrata que perdeu o movimento da cintura para baixo ao servir na Primeira Guerra, é dono de uma propriedade rural, Ragby, bem como da floresta e das minas de carvão em seus arredores. Durante esse passeio, Constance tem a impressão de que o mundo em que ela vive era como o simulacro da realidade. Essa sensação de irrealidade é intensificada pelo fato de que, mesmo que Ragby procure afastar-se da comunidade mineradora que ladeia seus muros, os dejetos industriais das minas conseguem penetrar o isolamento do casarão. Aqui eu trago uma citação em que a Constance ela entra na floresta, no bosque, e ela percebe que ela sente que it was all like a dream, or rather it was like the simulacrum of reality. Aqui a gente vê nesse trecho, no próximo slide, como os dejetos industriais das minas de carvão penetram no isolamento do casarão de Ragby. Então, dos quartos de Ragby, a Constance ela escutava o barulho das telas nas minas, ela escutava os sons que vinham de lá e das locomotivas também das minas. E quando o vento soprava numa determinada direção, que acontecia com frequência, a casa se enchia do cheiro dessa combustão sulfurosa do excremento da terra. Então, a percepção sensorial dessa proximidade, dos barulhos, odores e fumaça, leva Constance a crer que existe em Ragby uma separação entre a realidade e as aparências. Separação essa que se estenderá aos habitantes da propriedade. Sobre seu marido, por exemplo, um homem ferido pela guerra, o narrador dirá que era um homem de aparência saudável, com ombros e mãos fortes. Como no próximo slide. A sua verdadeira ferida é interna e se revela somente a contragosto. Então, por exemplo, nessa citação, o romance apresenta o Clifford como um personagem que permaneceu apesar da ferida dele, apesar do que o romance
chama do aleijamento dele. Ele permaneceu animado, com um rosto de aparência saudável, com ombros fortes, e vestindo roupas caras, feitas em Londres, mas no rosto dele era possível perceber o olhar vago de um aleijado. Então, assim como o rugby, que continua funcionando como nos antes da guerra, naquilo que Constance descreve como uma anarquia metódica, o Clifford continua tentando manter as aparências e rotinas de sua vida anterior, vestindo roupas caras, comportando-se de maneira paternalista em relação aos mineradores que trabalham para ele. A incapacidade de Clifford de perceber o que sua esposa percebe, seja a profundidade do impacto emocional da guerra em sua psique, ou a proximidade entre rugby e o mundo exterior da comunidade mineradora, faz com que Constance conclua que a guerra transformou seu marido em um louco, e que, like many insane people, his insanity might be measured by the things he was not aware of, the great desert tracts in his consciousness. Então, a loucura do Clifford poderia ser mensurada por aquilo que ele não percebia pelos tratos desertos na sua consciência. Resignada a um casamento sem contato, Constance não tem, nesse momento inicial do romance, uma linguagem madura para avaliar sua situação existencial. Essa linguagem virá mais tarde, após o envolvimento amoroso da protagonista com Mellors, o guarda-caça de seu marido. A imaturidade da percepção de Constance é apontada inclusive pelo narrador do romance, quando ela adentra no bosque de Rugby pela primeira vez, e sente que lá estava seu único refúgio, seu santuário. Corrigindo esse sentimento, a voz narrativa nos informa que o bosque, na verdade, não era um refúgio, um santuário, porque ela não tinha conexão com ele. Mesmo que Constance só fosse capaz de perceber isso vagamente. Aqui, a voz narrativa nos indica a possibilidade de que, como Clifford, a protagonista não seja capaz de entender perfeitamente a sua posição, que há aspectos da realidade, em particular de sua realidade emocional, que escapam à apreensão de Constance. Esse, de fato, foi o movimento inicial do romance, no qual, durante um flashback de antes da guerra, o narrador ironiza a precariedade da liberdade sexual de Constance, sem que a própria Constance jamais entenda que sua liberdade é precária. Então, quando ela se envolve sexualmente com rapazes na Alemanha antes da Primeira Guerra, ela entende que esse é um exercício da liberdade sexual dela, mas o narrador vai nos dizer, usando aspas e ironizando a posição dela e da irmã dela, que essa liberdade sexual era apenas provisória. Nessas passagens, através da mobilização de certos recursos narrativos, o romance constrói um panorama moral que é independente da cognição de seus personagens. Os primeiros capítulos do Amante de Lady Chatterley estão investidos em tematizar a percepção e suas falhas. Primeiro, há o contraste entre diferentes modelos de percepção. Então, Clifford ignora o que Constance percebe, os dejetos industriais e sua própria impotência. Há tratados desérticos em sua mente, nas palavras de Constance. A diferença entre os personagens e aquilo que eles percebem não se trata aqui de uma simples diferença de perspectiva ou de ponto de vista, como talvez seria o caso em um romance de Virginia Woolf, em que dois personagens podem vivenciar uma mesma situação e chegar a conclusões distintas, mas igualmente válidas no contexto da narrativa. Em O Amante de Lady Chatterley, um narrador proléptico, que antecipa desenvolvimentos posteriores da narrativa, e onisciente, intervém para alertar a leitora quanto a possíveis falhas na percepção dos personagens. O contraste entre as diferentes percepções de mundo dos personagens e a autoridade dessa voz narrativa resulta frequentemente na separação entre aquilo que é percebido e o que o romance estabelece como real. O romance não permite que se leve a sério, por exemplo, a ideia de Clifford de que haveria um golfo impassável entre Rugby e Tattershall, a cidade mineradora, ou as ideias de Constance sobre a liberdade sexual feminina. O movimento narrativo central ao longo do Amante Lady Chatterley será a reeducação moral de Constance através de seu relacionamento com Mellors, o guarda-caça de seu marido. Constance perceberá, no decorrer do enredo, aquilo que o narrador já indicara à leitora, que a sociedade era terrível porque ela era insana e que a massa das pessoas deveriam ser vivas e animadas e reconhecer o grande Deus Pan.
Em alguma medida, o pano de fundo ideológico sobre o qual se dá a transformação da consciência da protagonista está dado. A Constance cabe apenas percebê-lo. Podemos notar, então, que, em conjunto, os expedientes narrativos de representação da percepção mobilizados em O Amante de Lady Chatterley colaboram para a construção de um efeito didático nesse romance. A leitora aprende, junto com Constance, a forma correta de sentir e reagir. A narrativa adquire, com isso, contornos exemplares, como têm apontado críticos como John Warden e Michael Bell. Posto isso, eu gostaria de introduzir, na minha apresentação de hoje, caminhos possíveis para a leitura do didático no romance final de Lawrence, partindo de considerações formais, mas revisando também alguns problemas críticos que o didatismo tem suscitado na recepção lawrenciana. Desde a época da sua publicação original, nas décadas de 1910 e 1920, a obra de Lawrence, como um todo, mas em particular a sua novelística, tem suscitado um certo embaraço crítico. Michael Bell, em seu estudo de Lawrence intitulado Language and Being, sintetiza esse embaraço identificando uma tensão constitutiva na obra de Lawrence entre o que ele chama do artístico e do profético. Tensão essa, que ele argumenta, teria sido a cruz da crítica lawrenciana desde o século passado. Haveria uma fratura na obra de Lawrence, conforme o argumento de Bell, entre o propriamente estético, entre sua exploração da linguagem e das tecnologias do romance, e o desejo de Lawrence de fazer um apelo à consciência de seus leitores e ensiná-los a viver de maneira diferente, de acordo com uma metafísica visionária e frequentemente alienante. Em nenhum momento da obra de Lawrence essa tensão, identificada pela crítica entre o artista e o pregador, se fez tão prevalente quanto em sua obra tardia. Nas palavras de John Warden, depois da guerra, uma mistura estranha de didatismo, profecia, senso comum e isolamento idealista dirigiram a escrita de Lawrence. Nos escritos críticos e na ficção desse período da carreira do autor, a busca por novas formas de vida diferentes daquelas que haviam conduzido a Europa à guerra ganha centralidade não apenas como temática, mas também como problema artístico que demandaria uma reconfiguração da linguagem e dos modelos de representação vigentes. Tomados como um todo, esses textos mostram-se progressivamente conscientes das possibilidades e limitações formais do romance, gênero que Lawrence passara a considerar particularmente apto para a educação moral do público leitor inglês, conforme ele argumenta em seus ensaios de 1925. Como ponto culminante da fase tardia da obra de Lawrence, O Amante de Lady Chatterley, que é o seu último romance, é um texto revelatório em dois sentidos. Por um lado, nele, conseguimos ver cristalizados certos expedientes formais de caráter marcadamente didático, que vinham sendo trabalhados na ficção anterior de Lawrence até aquele ponto, de forma esparsa. Por outro lado, as respostas ao Amante de Lady Chatterley também refletem a formação de um certo roteiro crítico, uma rotina de leitura da obra de Lawrence que se tornaria prevalente. Essa leitura reflete a dificuldade de caracterizar aquilo que venho chamando do elemento didático em O Amante de Lady Chatterley. Eu destaco algumas caracterizações que esse romance tem recebido. Um romance cruzadista, mítico, fabulesco, didático, profético, parabólico ou simplesmente como um manifesto. O próprio Lawrence, em 1929, em um ensaio escrito a propósito de seu último romance, tem isto a dizer, que apesar de todo o antagonismo, ele apresenta esse romance como um livro honesto e saudável e necessário para nós hoje. E ele diz que o objetivo desse livro é fazer com que homens e mulheres sejam capazes de pensar sobre o sexo inteiramente, completamente, honestamente e de forma limpa. Em um ensaio de 2013, o Michael Bell escreve que críticos posteriores precisaram escrever em reação à recepção inicial da obra de Lawrence como produto de um escritor sem arte e um pensador simplista, cuja ingenuidade se evidenciava pelo seu didatismo insistente e repetitivo. Essa, de fato, tem sido a solução preferida por trabalhos recentes acerca dos romances de Lawrence. Quando reconhecida, a dimensão didática desses textos é a miúde subestimada enquanto objeto de análise. O real interesse da ficção lawrenciana, como o próprio ensaio de Bell sugere, estaria em seus aspectos estéticos ou formais, e não em suas reivindicações ideológicas ostensivas. Evitando rotinas críticas que separam o joio do trigo na obra de Lawrence, o artístico do conceitual, o que eu quero propor nesse trabalho é um caminho para analisar o didatismo na novelística lawrenciana a partir de suas características formais.
Se essa proposta depende primariamente de uma atenção detida aos princípios construtivos do texto e à sua dimensão linguística, ela necessariamente terá que se confrontar também com questões metodológicas mais abrangentes, relacionadas a categorias explicativas, como a do romance modernista, que têm se mostrado insuficientes para explicar de forma satisfatória o elemento didático em um romance como O Amante de Lady Chatterley. Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho vai ser observar como a construção do efeito didático em O Amante de Lady Chatterley depende da mobilização de certos recursos narrativos. Em particular, focaremos nos expedientes de representação da percepção nesse romance, já que O Amante de Lady Chatterley encena o progresso da consciência de sua protagonista em direção à percepção correta da realidade, o que confere ao texto, como já discutimos, uma prevalente dimensão didática. Esse trabalho também analisará em que medida a representação da percepção no Amante de Lady Chatterley aponta também para um esgotamento das convenções narrativas realistas mobilizadas no texto e possibilita a configuração de uma linguagem modernista na ficção tardia de D.H. Lawrence, articulada justamente através desse didatismo. Dados os limites de tempo, eu vou me concentrar no restante dessa apresentação em discutir algumas questões críticas e metodológicas que eu acho que podem nos ajudar a pensar sobre a questão do didatismo em O Amante de Lady Chatterley. O interesse do romance modernista em explorar, por meio de uma série de procedimentos formais, a representação da consciência tem sido um objeto de análise privilegiado pela crítica. Abordagens formalistas e cognitivas destacam que a consciência se torna, nas obras em prosa do automodernismo, o lugar onde são dramatizados os processos de reconfiguração das convenções narrativas do realismo vitoriano, tomadas como insuficientes para a representação da subjetividade em face das transformações sociais, culturais, políticas e tecnológicas do início do século XX. Ainda que a chamada virada historicista, nos estudos modernistas, tenha permitido uma reavaliação do modernismo literário, sem reforçar a oposição entre escritores combatentes e civis, entre o que a Woolf denominaria dos escritores eduardianos e georgianos, nota-se ainda um esforço de teorizar o modernismo a partir de categorias formais. Por exemplo, o The Cambridge History of the English Novel, publicado em 2012, dedica 2 capítulos ao que eles chamam de os experimentos narrativos modernistas, em que se distinguem 2 grupos de romancistas, um formado por modernistas canônicos e o outro por escritores que ocupam uma posição marginal nesse cânone. Os romances do segundo grupo são marcados por uma atitude frequentemente contrária àquilo que Jonathan Greenberg chama da tradição automodernista e jamesiana, que teria como princípios orientadores a inovação estética, a exploração psicológica e a crença na autonomia da arte. Neles encontramos narradores moralizantes, um forte didatismo tonal e narrativo e uma negação da interioridade. O procedimento crítico de Greenberg, ao analisar as obras desse segundo grupo, é perceber que, apesar de suas tendências antimodernistas, elas ainda mobilizam técnicas associadas ao modernismo canônico. A fragilidade de abordagens formalistas do romance modernista, como essa, consiste no fato de que elas arriscam tornar precária a própria categoria que elas teorizam. Reconhecendo esse risco, o Greenberg concede que há textos modernistas em que o didatismo é uma característica proeminente, como os romances de E.M. Forster, Huxley e Wells. Mas é apesar de sua orientação didática que esses textos podem ser lidos como modernistas. O didatismo aparece em Greenberg, portanto, como uma categoria negativa, contra a qual se definem as obras modernistas em questão. E a ideia do didatismo como orientação antitética ao romance modernista também está presente, mesmo que de forma qualificada, em algumas interpretações da ficção de Virginia Woolf, como a de Haidt, de 2017. Haidt vê a ambiguidade como um princípio construtivo dos romances da autora inglesa, nos quais a rejeição sistemática de valores e referenciais estáveis contribuiria para a construção de uma estética autoconscientemente modernista. Essa leitura, como a de Greenberg, se vale do didatismo como uma categoria ausente, uma categoria negativa. Então, a oposição entre o romance modernista e a ficção didática foi defendida também recentemente em uma coletânea de textos sobre o romance de ideias britânico, publicado pela Cambridge University Press. Para citar no próximo slide, essa citação sai da introdução desse texto, em que a organizadora dessa coletânea, ela defende que o romance de ideias britânico forma uma tradição que se inicia no século XIX e segue até o século XXI, que
existe em paralelo com a categoria do romance modernista. Então, que o romance de ideias, ele precisa ser entendido em contraste, em contradistinção com o romance modernista e com as nossas rotinas críticas de leitura do romance modernista. Curiosamente, apesar da recepção crítica de Lawrence como um escritor didático e a tendência da sua ficção a interpelar o leitor, não tem nenhum capítulo nesse livro dedicado ao Lawrence. Então, só como uma conclusão, eu gostaria de apontar que a situação da novelística tardia de Lawrence, que ainda é um caso limítrofe no campo dos estudos modernistas, nos oferece uma possibilidade interessante para refletir sobre certas narrativas críticas sobre o romance modernista e sobre a relação entre forma e conceito no romance. É isso. Bom,